A partir de agora, pelas ondas da Comunidade FM, você ouve o programa Fase de Ao Largo. A apresentação Silvano Rocha, pregador e missionário da Comunidade Católica Shalom. Silvano, boa tarde, bem-vindo aqui a mais um Fase de Ao Largo. Como foi prometido na última terça, você chega aqui conosco para esse momento de fé e de oração. Graças a Deus, mais uma vez. Boa tarde, Renato. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Comunitária FM. É uma alegria poder rezar com você e rezar por você, onde a emissora alcançar, na sua casa, no seu trabalho, no seu sítio, na sua fazenda, e podermos meditar a palavra e rezarmos juntos. Maravilha. Hoje, então, queremos ouvir aí a sua palavra, a palavra de Deus, e principalmente convidar as pessoas a já participarem, tá? Mande pra gente aí, a partir de agora, a sua oração. Para quem você quer oração? Para você? Para alguém que precisa, né? Desse momento aí de fé, enfim, de conforto, esse momento de alegria também, de celebração aqui da palavra. Então você pode mandar pra gente aí no zap 998663600. Para quem que você tá a fim de pedir uma oração hoje, quem é que tá precisando de uma oração, até para você mesmo, aí para um parente, para um amigo, pode ficar à vontade. E é importante isso que você falou, Renato. Para a gente é uma alegria muito grande poder receber aqui o seu pedido de oração, aquilo que você pode partilhar. Mas também estamos aqui abertos, às vezes você quer fazer um comentário depois nas mídias, algum tema que você deseja que seja abordado. Então nós queremos fazer esse momento aqui junto com você, mediante a palavra de Deus. E o tema hoje que nós vamos meditar é sobre o julgamento. E pegando alguns textos bíblicos, alguma fundamentação para a gente partilhar, lá em Deuteronômio 19, versículo 15, está escrito assim: uma única testemunha não é suficiente contra alguém, em qualquer caso de iniquidade ou de pecado que haja cometido. A causa será estabelecida pelo depoimento pessoal de 2 ou 3 testemunhas. E nesse tema julgamento, nós que vivemos essa era das mídias, do online, também do fake news, então às vezes a gente ouve uma coisa, ou alguém ouve e começa ali a falar. E hoje a palavra de Deus vai nos mostrando sobre isso, como nós devemos agir. Também vai nos mostrar também o que nos acontece quando nós agimos assim. Também em Mateus, capítulo 7, versículo 12, esse texto ele é conhecido como a regra de ouro, e está escrito assim: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Então, nesse texto está explícito aqui que faça aos outros tudo o que você gostaria que fizesse com você. Então, se eu gosto disso, se eu gosto que alguém faça isso comigo, eu preciso agir assim. Esse texto também é conhecido como a Lei Áurea. É um princípio ético que nos convida a tratar os outros da mesma forma que gostaríamos de ser tratados. E aí a gente usa um termo, agir com empatia, que é colocar-se no lugar do outro e tentar entender seus sentimentos e necessidades. Então esse texto da regra de ouro, Mateus 7, 12, tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Às vezes a gente quer ser tratado bem, quer que as pessoas nos reconheçam, mas muitas vezes nós tratamos tão mal, julgamos as pessoas. Às vezes inventamos calúnias, falamos tantas coisas. Hoje é importante refletir sobre isso. Às vezes até mentiras que são proferidas.
Na Bíblia, o julgamento é um tema central que aborda tanto o julgamento divino quanto o julgamento humano. Deus é apresentado como justo juiz supremo, que avaliará as ações de todas as pessoas, enquanto que o julgamento humano é visto como algo a ser exercido com cautela e discernimento, evitando a condenação e o preconceito. Julgamento divino. Então, Deus como juiz justo. A Bíblia enfatiza que Deus é o juiz justo e imparcial, que julgará todas as pessoas com base em suas ações e intenções. Isso está lá em Isaías, capítulo 11, versículo 3. Ele não julgará segundo a aparência. Ele não dará sentença apenas por ouvir. Então, o julgamento de Deus é visto como justo e perfeito, sem erros ou parcialidade, pois ele conhece todos os corações e motivos. Deus é justo. Nós ouvimos tantos atributos de Deus. Deus é misericordioso, Deus é providente, a divina providência, mas Deus também é justo e justíssimo. O julgamento humano. Nós devemos ter cuidado com os julgamentos. A Bíblia alerta sobre o perigo de julgar os outros, especialmente com base em aparências ou sem misericórdia. Muitas vezes nós julgamos, é próprio do ser humano, julgar pelas aparências e não usamos com misericórdia. E o texto bíblico vai nos dizer, em Mateus 7, de 1 a 2, não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. Então nós não podemos julgar os outros, não julgueis os outros para não serdes julgados por Deus. Jesus ensinou que a forma como julgamos os outros será a medida pela qual seremos julgados por Deus. Porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Essa reflexão, como eu e você estamos julgando as pessoas. Nós temos que julgar, julgando ações, julgar as ações, não as pessoas. Devemos julgar as ações e comportamentos. Buscamos entender o que é certo e errado, mas sem condenar a pessoa. Em Zacarias 7, 9 está escrito assim: fazei um julgamento verdadeiro, praticai o amor e a misericórdia, cada um com seu irmão. Então, maneira de um julgamento, ou alguma sentença, ou alguma coisa que nós vamos falar, nós estamos falando não da pessoa, mas do seu comportamento. Nós estamos falando da sua ação, mas precisa ser um julgamento verdadeiro, com amor e misericórdia. Em Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 24, não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. E às vezes, no julgamento nós julgamos pela aparência por causa daquela pessoa que tem alguma influência, que tem alguma coisa, algum poder. Não fazemos um julgamento justo. Perdão e misericórdia. A Bíblia enfatiza a importância do perdão e da misericórdia. Assim como Deus nos perdoa, devemos perdoar uns aos outros. Muitas vezes nós julgamos, às vezes até condenamos as pessoas, porque é mais fácil, às vezes, fazer isso do que reconhecer os nossos erros, do que também perdoar as pessoas, agir com misericórdia. A Bíblia ensina que o julgamento é um atributo de Deus e que os seres humanos devem julgar com sabedoria, discernimento e amor, evitando a condenação e buscando a reconciliação e o perdão. Então nós temos que buscar não condenar o outro, mas
reconciliar e perdoar. Quantas vezes na família, no matrimônio, a Igreja Católica, nesse tempo, celebra a Semana da Família. Quantos casais, quantas pessoas ali em família agem, um julgando o outro, condenando o outro. E se agisse buscando a reconciliação e o perdão, quantas coisas seriam resolvidas? Amizades, situações com pessoas em locais de trabalho. Quantas situações que deveriam ser evitadas. E às vezes a gente julga a pessoa, falamos que aquela pessoa não presta, não vale nada, tantas situações. Às vezes foi um único deslize, foi por um momento de fraqueza. A pessoa, se a gente vê no histórico da sua vida, é uma pessoa excelente, uma pessoa que busca uma vida reta, uma vida justa, uma vida santa. Mas por causa de um deslize, aí nós começamos a falar, a julgar. Tem uma história para nos ajudar também a refletir, fala sobre o julgamento. Havia numa aldeia um velho muito pobre, mas até reis o invejavam, pois ele tinha um lindo cavalo branco. Reis ofereciam quantias fabulosas pelo cavalo, mas o homem dizia: este cavalo não é um cavalo para mim. Ele é quase como uma pessoa. E como se pode vender uma pessoa, um amigo? O homem era pobre, mas jamais vendeu o cavalo. Numa manhã descobriu que o cavalo não estava na cocheira. A aldeia inteira se reuniu e disseram: seu velho estúpido, sabíamos que um dia o cavalo seria roubado. Teria sido melhor vendê-lo. Que desgraça! O velho disse: não cheguem a tanto. Simplesmente digam que o cavalo não está na cocheira. Este é o fato. O resto é julgamento. Se se trata de uma desgraça ou de uma bênção, não sei, porque este é apenas um julgamento. Quem pode saber o que vai se seguir? As pessoas riam do velho. Elas sempre souberam que ele era um pouco louco. Mas 15 dias depois, de repente, numa noite, o cavalo voltou. Ele não havia sido roubado, havia fugido para a floresta. E não apenas isto, ele trouxera uma dúzia de cavalos selvagens consigo. Novamente as pessoas se reuniram e disseram: velho, você estava certo. Não se trata de uma desgraça, mas na verdade provou ser uma bênção. O velho disse: vocês estão se adiantando mais uma vez. Apenas digam que o cavalo está de volta. Quem sabe se é uma bênção ou não? Este é apenas um julgamento. Vocês leem uma única palavra de uma sentença, como podem julgar todo o livro? Desta vez as pessoas não podiam dizer muito, mas interiormente sabiam que ele estava errado. 12 lindos cavalos tinham vindo. O velho tinha um único filho que começou a treinar os cavalos selvagens. Apenas uma semana mais tarde, ele caiu de um cavalo e fraturou as pernas. As pessoas se reuniram e mais uma vez julgaram, elas disseram: você tinha razão novamente. Foi uma desgraça. Seu único filho perdeu o uso das pernas e na sua velhice ele era seu único amparo. Agora você está mais pobre do que nunca. O velho disse: vocês estão obcecados por julgamento. Não se adiantem tanto. Digam apenas que meu filho fraturou as pernas. Ninguém sabe se isto é desgraça ou bênção. A vida vem em fragmentos. Mais que isso, nunca é dado. Aconteceu que, depois de algumas semanas, o país entrou em guerra e todos os jovens da aldeia foram forçados a se alistarem. Somente o filho do velho foi deixado para trás, pois recuperava-se das fraturas.
A cidade inteira estava chorando, lamentando-se porque aquela era uma luta perdida e sabiam que a maior parte dos jovens jamais voltaria. E disseram ao velho: você tinha razão, velho. Aquilo se revelou uma bênção. Seu filho pode estar aleijado, mas ainda está com você. Nossos filhos foram-se para sempre. O velho disse: vocês continuam julgando. Ninguém sabe. Diga apenas que seus filhos foram forçados a entrar para o exército e que meu filho não foi. Mas somente Deus sabe se isto é bênção ou uma desgraça. Não julgue, porque desta maneira jamais se tornará uno com a totalidade. Você ficará obcecado por fragmentos. Pulará para as conclusões a partir de coisas pequenas. Quando você julga, você deixa de crescer. O julgamento significa um estado mental estagnado, e a mente deseja julgar porque está em processo. É sempre arriscado e desconfortável. Na verdade, a jornada nunca chega ao fim. Um caminho termina e o outro começa. Uma porta se fecha, outra se abre. Você atinge um pico. Sempre existirá um pico mais alto. Aqueles que não julgam estão satisfeitos simplesmente em viver o momento presente e crescer nesse momento. Essa história, a meditação da palavra, vem nos fazer refletir sobre o julgamento. Quem não fica julgando, ou quem ali naqueles fatos não fica falando tantas coisas, quantas pessoas aconteceu algum fato e vem a murmuração, a reclamação, aconteceu algum fato com alguém ou com alguma situação, começa o julgamento. Viva cada tempo. Tem situações que nós vamos passar, até mesmo precisamos passar para o nosso crescimento. Nós temos que acreditar em Deus, que tem o controle de todas as coisas. Não ficar julgando as pessoas. Se eu não posso ajudar, criticar também não vai ajudar. Porque só criticar, só julgar não vai ajudar. É lógico que se eu puder chamar a pessoa, conversar, não, vamos fazer juntos. Faz desse jeito. Também às vezes alguém ou a pessoa não vai naquele momento ouvir. E aí é preciso somente pedir a Deus, somente rezar. Eu quero rezar esse Pai Nosso, pedindo para você, para mim também, é lógico. Se nós julgamos alguma pessoa, e muitas vezes creio que fizemos isso, que o Senhor nos perdoe e nos dê a graça da cura, da libertação. Mas também quando as pessoas nos julgaram, nos caluniaram, levantaram falso testemunho contra nós, aquilo magoou o nosso coração. Talvez você está sentindo isso. Deus é maior. Deus, Ele te vê como filho. Se as pessoas falaram mal de você, julgaram, condenaram, o Senhor está falando para você: você é meu filho, minha filha amada. Ele nos olha como um filho. E é hora de começar, de fazer algo novo, de construir algo novo. A nossa vida pode ser sempre nova em Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.